Olá, queridos irmãos, queridos amigos, como vão todos vocês? Meu nome é Maicon e eu vou conduzir a preleção neste dia de hoje, aproveitando que esse final de semana é um final de semana especial, né? Final de semana que a gente homenageia nossas mães, essas corajosas, valorosas, abnegadas mulheres que assumiram essa tarefa sublime de nos trazer ao mundo. Pensemos nós, pensem vocês, o que seria de nós se essas mulheres não tivessem aceito esse compromisso? Então, muito embora todo dia seja o dia de sua homenagem, aquela homenagem que Jesus Cristo pediu a nós, né, quando ele disse: serão conhecidos como meus discípulos por muito vos amarem. Então, amar a nossa mãe é uma tarefa diária e é a melhor forma da gente homenageá-las dessa maneira. Mas mesmo assim, nós escolhemos uma data especial. Então, que todos possam ter nesse domingo de Dia das Mães um dia muito feliz, de congraçamento com essas sublimes mulheres. Aqueles que não têm mais as suas mães presentes na matéria, com toda certeza têm a capacidade de se ligar a elas, de sentir a presença, sentir esse amor que o desencarne material não extingue. O amor ele não é extinto pelo desencarne material, pela decomposição da matéria. O amor ele é um sentimento que não respeita o tempo, ele é atemporal. Então, essa irmã que aceitou a tarefa de nos trazer ao mundo e de exercer o papel nessa encarnação de nossas mães, ela o fez porque nos ama. E esse amor é anterior à própria maternidade material. Então, que cada um possa ter realmente um dia de congraçamento, um dia de reflexão, um dia de amor com essas abnegadas mulheres. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a nossa prece. Que cada um possa fechar os olhos neste momento. Busquemos nos concentrar neste momento, serenar nossos pensamentos, acalmar nossos corações, levar nossos pensamentos ao alto, buscando convidar nossos mentores, nossos anjos de guarda a nos auxiliar no aprendizado de hoje. Amparados por esses irmãos, nós elevamos nossos pensamentos ao alto e buscamos alcançar nossos amigos espirituais, nossos mentores, nossos instrutores nas fraternidades cristãs do espaço e agradecemos a esses irmãos pelo seu apoio, pelo seu amor que nos envolve e nos impulsiona para a caminhada evolutiva, nos impulsiona para o bem. Amparados por esses irmãos, nós agradecemos a Ismael, preposto de nosso Divino Mestre Jesus na pátria brasileira. Agradecemos a esse irmão pela oportunidade de encarnar nesta terra de redenção e por aqui trilhar nosso caminho de renovação espiritual através do amor, através das dificuldades, aceitando e agradecendo os desígnios que a providência divina nos incumbe. Com o impulsionamento dado por Ismael, nós elevamos nossos pensamentos a Maria de Nazaré, ela que representa a nossa sublime mãezinha, e agradecemos a esse Espírito amoroso pelo amparo, pelo abraço, por tudo que ela faz por nós, como nossa mãe também fez por nós. E nós finalmente
conseguimos visualizar a figura de nosso Divino Mestre, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E humildemente agradecemos ao nosso Mestre pela sua eterna paciência, vamos dizer assim, em esperar o nosso momento, em continuar nos ensinando, nos impulsionando para o bem, a não desistir diante de nossa rebeldia. Nosso Divino Mestre, calmo, sereno, nos ensina e aguarda o sublime momento do nosso despertar espiritual, no tempo que só Deus sabe. Nós, através do Mestre, começamos a sentir a presença de Deus em nós, que somos feitos à sua semelhança. Começamos a sentir a presença de Deus em tudo que nos rodeia. Começamos aos poucos a compreender as suas leis, a compreender que nós estamos inseridos nessas leis. E agradecemos ao Pai por esta oportunidade, por mais esta oportunidade que sua infinita misericórdia nos permite ter, hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair ante a tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim nós pedimos autorização para iniciar nossa preleção neste dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, hoje nós vamos utilizar esse livrinho aqui. Tá de cabeça para baixo? Tá não. Que é o Fonte Viva, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. É um livro sensacional, é leitura obrigatória. Vamos falar hoje do item 19, que se chama Apacenta. Esse apacentar ele tá baseado numa fala de Jesus para Simão Pedro, né? Então Jesus chega para Simão Pedro e fala assim: Simão, se me amas, apacenta minhas ovelhas. E é um texto belíssimo, é um texto profundo, e eu vou fazer alguns breves comentários, porque a gente pode ficar a nossa vida inteira só falando desse texto de Emmanuel. É importante que a gente grave isso. Nós somos espíritos miudinhos em processo de despertar, de desenvolvimento espiritual. Então, quando um instrutor muito maior que nós nos dá uma instrução, a gente vai ter a nossa capacidade muito limitada de entender o que ele fala. E, obviamente, ele, como um instrutor muito mais desenvolvido, ele já compreende a nossa própria dificuldade e tem a paciência de continuar trabalhando, de continuar ensinando e aguardar o nosso despertar. E foi mais ou menos isso que Jesus falou para Pedro. O que é apacentar? Apacentar, levar, vigiar, pastorear, guiar. Em nenhum momento está escrito aqui obrigar, cercear, mas sim é uma postura de conduzir, de guiar, de proteger aquele rebanho que foi confiado a nós. Então Jesus utilizava através desse ensinamento para dizer assim: todos nós, todos vocês que estão encarnados na Terra fazem parte do meu rebanho. Eu sou o seu pastor. E nesse momento, como vão me retirar do plano terrestre, deixo meus representantes, utilizando a figura de Simão Pedro, para continuar a guiá-los. Só que tem um pequeno detalhe.
Nós somos espíritos perfeitos como o Mestre? Claro que não. A gente pode vasculhar o Evangelho todo. A gente não vai encontrar um só momento em que Jesus impõe o que quer que seja a qualquer um. Jesus, ele ensina, na medida que as pessoas o procuram, na medida que ele verifica a oportunidade e nunca impõe nada a ninguém. E ele adverte Simão Pedro disso. Por quê? Porque na nossa trajetória evolutiva, o nosso orgulho, que é um sentimento extremamente difícil de ser deixado de lado, quando a gente aprende alguma coisa boa de verdade, então eu aprendi algo bom, por orgulho eu quero dividir isso com o próximo. E ao tentar dividir isso com o próximo, a gente comete muitos erros. Qual é o erro? De tentar impor nossa visão daquilo que é bom. Então Jesus fala assim no texto, veja bem, coração amoroso, disse Simão Pedro. O que é um coração amoroso? Vamos assim falar de maneira bem simples. Uma pessoa que tem um coração amoroso, a gente reconhece que é uma pessoa que quer o bem do próximo. E a maioria de nós tem coração amoroso. A gente quer o bem do próximo. Sempre de um pouquinho aqui, outros um pouquinho mais. Mas, via de regra, a gente não quer fazer mal para ninguém. Mas basta a gente querer o bem para fazer o bem? Claro que não. Tem aquele ditado famoso, de boas intenções o inferno está cheio. E é isso mesmo, e Jesus explica isso para Simão. Porque não basta eu querer o bem, eu tenho que saber agir no bem. Eu tenho que compreender as minhas limitações como um instrutor limitado, como um instrutor imperfeito, mas já capaz de dar um ensinamento sim para o outro. E não pegar as minhas imperfeições e projetar sobre o outro na forma de imposição, a título de fazer o bem para o próximo. Então aí ele diz assim para Simão Pedro, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Então, qual que é a nossa grande dificuldade? Eu já possuo virtudes, mas eu também possuo muitos defeitos. Qual é a melhor maneira de ensinar algo a alguém? É exteriorizando essas virtudes. O amor, o querer o bem do próximo jamais acontecerá através da imposição. Quando eu imponho algo a alguém, eu não estou externando o meu amor, eu estou externando as minhas imperfeições. Muitas das vezes eu posso ter que agir de uma maneira dura com alguém, mas isso não é impor. O que é impor algo a alguém? É não aceitar que esse outro tem uma escolha e que essa escolha possa não ter um resultado que a gente quer naquele momento, mas que foi o que ele fez a escolha. Eu, que sou super sabido, acho que o bom para aquela pessoa é tal coisa e vou fazer com que ela faça aquilo, tirando completamente o direito dela do próprio desenvolvimento. E isso não funciona. E Jesus já sabia disso, porque ele é um mestre perfeito. E ele chama a atenção de Pedro e logo a atenção de nós para isso. E que a gente não deve deixar o nosso orgulho sobrepor o bem que a gente pode fazer. E como que o orgulho, a gente pode mensurar nosso orgulho de uma maneira muito simples. Eu ensino algo, eu faço algo,
querendo que aquela pessoa que recebeu o meu ensinamento cumpra o que eu disse, para que eu me felicite, para que eu me regozije, para que eu tenha prazer com aquele resultado benéfico que ela fez porque eu ensinei para ela. Então Jesus fala assim para Pedro: não te desanimes com a rebeldia. Rebeldia do ponto de vista de quem? De nós. Então eu acho que eu sei, passo para alguém, essa pessoa não cumpre e eu acho que ela é rebelde. Ajuda o próximo, ao invés de vergastá-lo. Ou seja, ajuda ao invés de você açoitá-lo, de você impor algo a ele. O que ele precisa de ajuda? Você perguntou para ele o que ele necessita? A resposta que ele te dá, você é capaz de compreender? Ou você vai dar um jeito de dar uma volta e impor a tua própria visão de ver o mundo, a nossa própria visão de ver o mundo? Ser exigente para contigo mesmo. O que é o ser exigente para conosco mesmo? Eu não sou imperfeito? Você não é imperfeito? O próximo, seja no que for, seja quando a gente age para o bem do próximo ou quando a gente simplesmente age prejudicando o próximo reflete a nossa própria condição. Então, como assim? Se eu, a título de fazer o bem ao próximo, eu verifico que aquela pessoa está se ressentindo da minha ação, que ela está se rebelando contra a minha ação, que ela está combatendo o que eu estou falando, significa que eu estou errando para com ela. Que eu não estou sabendo como que eu transmito esse bom conhecimento para ela. E isso é muito comum na nossa vida, porque a gente foi acostumado, a gente foi ensinado e até hoje a gente é ensinado a falar, a impor e não a observar e não a ouvir. E a melhor maneira de ensinar algo a alguém é educar, exemplificar, estimular. E dessa maneira, também nós trabalhamos em nós os nossos próprios sentimentos inferiores, na medida que o outro muitas vezes não vai entender o que a gente quer dizer. Isso não significa não que ele seja contra nós, significa que nós precisamos melhorar a nossa maneira de ensinar. Isso é um ponto. Mas também eu posso realmente estar fazendo hoje o meu melhor. E o seguinte, o outro tem o tempo dele. Eu não sei quanto tempo eu levei para aprender. Hoje eu estou nessa encarnação achando que eu sou super evoluído. Quantos milhares de anos eu levei para aprender isso que eu acho que eu sei, que quero ensinar para o outro? Às vezes o outro está aprendendo muito mais rápido do que eu. Então a gente tem que estar com isso na cabeça. E para terminar no nosso comentário, olha só, se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação. Alimenta boa parte do teu irmão e segue adiante. Se plantares o bem, ou seja, se você fizer o bem, plantar, ou seja, aquela primeira ação, o tempo se encarrega do resultado. Ou seja, eu ajo no bem para o bem do próximo, mas o próximo vai aprender, vai decidir aprender, vai decidir tomar como exemplo meu ensinamento ou minha ação quando ele quiser. E isso é fundamental para nós, porque Jesus, o nosso divino mestre, jamais impôs nada a ninguém. Se ele tivesse imposto, vamos dizer assim, se ele quisesse impor, acho que ele até conseguiria impor o seu evangelho a nós, mas acho que não ia funcionar, por isso que ele não fez.
Então, quem somos nós para impor algo a alguém? E por que a gente impõe? Por causa das nossas imperfeições. E por último, alimenta a boa parte de teu irmão e segue adiante. Ou seja, mesmo com nossas próprias imperfeições, a gente já tem condição de dar vida, de nutrir o próximo com aquilo que nós conseguimos. Só que eu não posso me fixar na minha própria ideia de resultado, na minha própria ideia de ser superior ao outro e vê-lo aprender aquilo que eu ensinei. Eu também preciso seguir adiante, ou seja, eu preciso continuar aprendendo. Ou seja, eu preciso deixar que o outro siga o seu caminho. E eu aprendo através dessa frustração. E aí ele diz, o aprendiz de hoje pode se tornar o mestre de amanhã. Então, meus amigos, que a gente possa entender que a nós cabe ensinar sempre. Por quê? Porque no caminho evolutivo essa troca ela é fundamental. Eu aprendi algo, eu vou dividir com o outro. Porém, quem vai decidir se aprende ou não é o outro. O nosso Divino Mestre veio há 2000 anos atrás presencialmente nos ensinar. E passados 2000 anos nós estamos decidindo se queremos aprender ou não os seus ensinamentos. E ele pacientemente nos aguarda. Ele semeou e aguarda o tempo fazer crescer. A colheita não cabe a nós, a colheita não cabe ao nosso Divino Mestre, a colheita cabe a Deus. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos hoje e sempre. Um bom Dia das Mães, que assim seja, graças a Deus. E aí, agora nós vamos fazer o seguinte. Terminada a nossa preleção, a gente vai fazer um trabalho de vibração. O que é a vibração? Nós vamos doar o nosso amor para o próximo. E esse sentimento ele sai de nós na forma de energia. A espiritualidade coleta esse sentimento e entrega aos irmãozinhos um pouco mais necessitados que nós. Então, que todos possam fechar os olhos. Busquemos nossos melhores sentimentos e vamos irradiá-los na forma de vibrações. Vibrando pelo nosso planeta, pela casa que nos acolhe. Vibrando para que o Evangelho de nosso Divino Mestre, seu ideal de amor, possa alcançar cada coração deste planeta, encarnado ou desencarnado, trazendo a luz, trazendo a esperança, trazendo o lenitivo, a coragem, envolvendo cada irmão com essa luz que emana do Mestre, esse amor. Vibremos pela pátria que nos acolhe e que nos permite o caminho da redenção. Vibremos por todos os irmãos aqui encarnados, especialmente pelos irmãos que aceitaram a tarefa de nos conduzir materialmente. Vibremos pelos irmãos que aceitaram a tarefa de nos conduzir espiritualmente na matéria. Então vibremos por todas as religiões que divulgam o ideal do Mestre Jesus nesta pátria. Especialmente pelo movimento espírita brasileiro, pela Aliança Espírita Evangélica e pelas casas espíritas que nos acolhem, nos instruem e nos preparam para a caminhada. Vibremos por todos os trabalhadores destas casas, pelos trabalhos nela realizados. Vibremos principalmente pelos trabalhos destinados à formação do ser humano, à evangelização infantil, à pré e a mocidade espírita e as escolas de aprendizes do Evangelho. E assim, nós vibremos também por nossos próprios lares, pedindo a nossos mentores individuais a limpeza e a proteção do nosso humilde lar.
Vibremos por nós mesmos, por nossos parentes e amigos queridos que mentalizamos neste momento, pedindo também a proteção, a iluminação, o amparo. E assim, nós encerramos nosso trabalho neste dia, agradecemos a nossos mentores, aos mentores de nossas casas, ao nosso Divino Mestre e a Deus por esta oportunidade de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus.